Olá, que privilégio imenso estar aqui com você. Eu agradeço de todo o meu coração essa oportunidade e oro a Deus para que Ele abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família e que você seja despertado para compreender a palavra de Deus e para ter um entendimento claro da palavra de Deus cada dia mais. É o desejo de Deus que você o conheça, né? Então se empenhe por isso, faça a sua parte. O fato de você estar acessando esse vídeo já é um bom começo, mas você precisa fazer mais do que isso. Você precisa ler a Escritura diariamente, você precisa meditar na palavra diariamente, você precisa ser ativo, né? Ou seja, você precisa fazer algo nesse sentido de se aproximar de Deus cada vez mais. A Escritura diz, buscar-me-eis, olha, é ativa. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, né? Então, tem algo na salvação que você precisa fazer. Não esqueça disso em momento algum. E uma delas é você procurar, né? A Bíblia diz que todos que procuram, o encontram. Então, faça isso. E Deus haverá de abençoar você de modo poderoso e grandioso. E diariamente, temos vídeo aqui, né, como esse, e agora nós estamos falando sobre relacionamento com Deus, porque eu acredito que o relacionamento com Deus é a coisa mais importante na nossa vida, a coisa mais importante na nossa vida, e eu me despertei para isso ouvindo, ou fazendo, ou preparando a introdução de Eugene Peterson, baseado no livro de Crônicas, quando ele disse que a nação judaica estava correndo risco até mesmo de ser extinta. E nesse contexto, Esdras, o sacerdote, um homem piedoso, temente a Deus, extremamente sábio, ele uma vez não tinha poder político, não tinha poder econômico, não tinha poder militar, uma vez que a nação estava afundada, inimigos por todos os lados. Pois bem, nesse contexto, Esdras disse, o único jeito de nós colocarmos essa nação de pé é ativar, é reconstruir, é reestruturar o nosso relacionamento com Deus. E foi por aí que ele começou, né? E é o lugar, exatamente esse lugar onde eu e você devemos começar. Nós não podemos agir de modo diferente. Nós não podemos esquecer disso em momento algum da nossa vida, né? Então devemos nos empenhar para construir um relacionamento verdadeiro e saudável com Deus. Essa deve ocupar o lugar principal. Jesus Cristo diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, não é? Olha aí, está claro isso. Então, relacionamento com Deus é o principal. No topo, deve ocupar o topo das nossas prioridades, o meu relacionamento com Deus. Tá bem? Pense seriamente sobre isso. Eu quero lembrar você, né, que essa questão do relacionamento com Deus foi justamente o rompimento desse relacionamento, foi justamente a causa da queda, né? A queda do ser humano, como o pecado entrou no mundo e a tragédia que ele impôs sobre o ser humano. Certamente o pecado, a entrada do pecado no mundo é a maior tragédia humana. A Escritura Sagrada diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Olha, quanta tristeza, quanto sofrimento isso tem causado ao longo dos milênios, né? Ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Não é verdade isso? Ou seja, o relacionamento com Deus foi rompido. A Bíblia diz que naquele dia, Gênesis capítulo 3, quando Deus foi visitar o homem naquela ocasião, o homem se escondeu, de Gênesis capítulo 3, versículo de número 8, né? E esconderam-se quando ouviram a voz de Deus que andava pelo jardim, no declinar do dia, esconderam-se. Ou seja, o relacionamento com Deus havia quebrado, começou ali, o homem estava escondido, Deus procurou o homem e disse, Adão, onde estás, onde estás? Até que finalmente ele respondeu e disse, eu estava escondido. Por que você estava escondido? Você me desobedeceu? Sim, né? E começou a acusação, contenda, intriga, tudo por quê? Porque quebrou o relacionamento do homem com Deus. A tragédia, a maior tragédia humana começa
quando o homem quebrou o seu relacionamento com o Senhor. Então, se a tragédia começou aí, começou na quebra do relacionamento com Deus, é certo também que o levantar, o reestruturar, né, o se colocar de pé, como o consertar a nossa vida, seja qualquer que for o problema, seja o problema familiar, na educação dos filhos, seja o problema da morte de um familiar, seja o problema do casamento, né? Qualquer que seja a situação, devemos começar, antes de mais nada, para consertar a nossa vida, estruturar a nossa relação com Deus, antes de fazer qualquer outra coisa. Isso não pode ocupar um lugar no fim da lista de prioridades, não, precisa ocupar o topo, né? A Escritura Sagrada diz que depois que o homem pecou, né, Deus então expulsou do Jardim do Éden, né? Isso foi algo trágico, algo terrível, né? Ou seja, ali estava, rompeu-se o relacionamento com Deus. E o pecado entrou no mundo e toda a tragédia que nós sabemos bem qual é por experiência própria. Não é verdade isso? Então pense seriamente sobre isso. Nós queremos consertar a nossa vida, vamos consertar pelo local correto, não é? Estamos passando problemas, dificuldades, situações quase intransponíveis, mais fortes do que nós. Então, a primeira coisa que devemos fazer, vamos estruturar o nosso relacionamento com Deus. Lembre sempre disso, né? Os problemas do ser humano ocorreram ou começaram quando o homem quebrou o seu relacionamento com Deus. Ou seja, então vamos reatar esse relacionamento com Deus, vamos construir um novo relacionamento com Deus, que é possível. Jesus Cristo veio para isso, para nos proporcionar esse acesso a Deus, esse relacionamento com Ele, para possibilitar essa oportunidade para mim e para você. Então, prioridade número 1 na nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque foi assim que começou a tragédia do ser humano, quebrou o seu relacionamento. Então, se queremos levantar novamente, vamos reestruturar essa relação com Deus. E comece isso hoje. Para que esperar para amanhã? Comece, faça a sua parte. Se aproxime de Deus com reverência e com santo temor, com desejo de aprender dEle, com desejo de crescer na graça e no conhecimento dEle, e Ele haverá de abençoar você de modo poderoso e grandioso. Em nome de Jesus. Amém. Amém.